Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na nossa catequese, vamos trazer o artigo que vai falar sobre o homem. E logo aqui na primeira pergunta que o Catecismo nos traz, diz o seguinte: qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. E o que é o homem? O homem é uma criatura racional composta de alma e corpo. Eu estava lendo essa pergunta, estava refletindo um pouco mais cedo, que a gente muitas vezes paramos para cuidar do corpo, fazemos exercício, cuidamos da nossa alimentação, temos todo um cuidado especial para com o nosso corpo. Mas como a gente não é apenas corpo, somos também alma, temos que ter esse mesmo cuidado com a nossa alma. Então também temos que cuidar da nossa alma, temos que zelar por ela. E qual que é a forma da gente cuidar da nossa alma? É a gente se alimentar na comunhão, é a gente ter uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de joelho no chão, uma vida que a gente tem uma intimidade maior com o nosso Senhor Jesus Cristo e a gente seguindo os mandamentos da lei de Deus, a gente buscando viver uma catequese fiel, verdadeira, a gente se aprofundar mais na doutrina do Senhor, a gente vai estar cuidando da nossa alma. E só da gente estar já acompanhando essa catequese, a gente também está cuidando da nossa alma. Então, aqui o catecismo vai trazer aqui, e o que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual, dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Pode-se ver e apalpar a alma humana? Não, não se pode ver e nem apalpar a nossa alma, porque é espírito. Morre a alma humana com o corpo? É possível a alma morrer? A alma humana nunca morre. A fé é a própria razão e a própria razão provam que ela é imortal. É livre o homem nas suas ações? Sim, o homem é livre nas suas ações e cada qual sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação e deixar de fazê-la ou fazer antes uma ou a outra. Explicai com um exemplo a liberdade humana. Se eu disser voluntariamente uma mentira, sinto que poderia deixar de dizê-la e calar-me, e que poderia também falar de outro modo, dizendo a verdade. Por que se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a alma humana é espiritual, irracional, livre na sua ação, capaz de conhecer e amar a Deus e de gozá-lo eternamente, perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. Em que estado criou Deus os nossos primeiros pais, Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva no estado de inocência e de graça, mas depressa o perderam pelo pecado. Além da inocência e da graça santificante, concedeu Deus aos nossos primeiros pais outros dons? Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons que eles deviam transmitir, juntamente com a graça santificante, aos seus descendentes, e eram
a integridade, isto é, a perfeita sujeição dos sentidos à razão, a imortalidade, a imunidade de todas as dores e misérias, e a ciência proporcionada ao seu estado. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado de soberba e de grave desobediência. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu, sem morrer, para gozar uma vida eterna e gloriosa. Eram esses dons devidos ao homem? Esses dons não eram devidos por nenhum título ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais, e por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles a Adão e a toda a sua descendência. Esse pecado é próprio somente de Adão? Esse pecado não é só de Adão, mas é também nosso. Embora por diverso título, é próprio de Adão porque ele o cometeu com um ato da sua vontade, e por isso nele foi pessoal. É nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes e por isso para nós é pecado original. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? O pecado original transmite-se a todos os homens porque, tendo Deus conferido ao gênero humano, em Adão, a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso, a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão num estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e dos outros dons. Contrai todos os homens o pecado original? Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus com singular privilégio, na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Depois do pecado de Adão, já não poderiam os homens salvar-se? Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se, se Deus não tivesse usado para com eles de misericórdia. Qual foi a misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano? A misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano foi prometer logo a Adão um Redentor divino, ou Messias, e enviá-lo depois a seu tempo para libertar os homens da escravidão, do demônio e do pecado. Quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o segundo artigo do Credo. Bom, essa foi a nossa quarta catequese. Eu quero agradecer a você que está acompanhando, que está compartilhando, que está inscrito no canal. E peço que você
possa me ajudar na evangelização, enviando esse vídeo a outras pessoas, para que juntos a gente possa estar servindo no reino de Deus. Até a próxima catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.